Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, que esteja aqui acompanhando o canal e os meus vídeos. E antes de começar a falar hoje sobre as 10 dicas de aumentar a sua produtividade no seu negócio criativo, no seu artesanato, eu vou pedir para você se inscrever no canal e acionar o sininho para sempre que tiver aqui um vídeo novo, você será notificada e não vai perder nadinha. Um outro convite muito importante é que você se inscreva no nosso grupo, o nosso Ateliê Luciane Ferretti. Lá tem pessoas maravilhosas que estão compartilhando conhecimento, tem coisas especiais para você que só dentro do grupo você vai estar sabendo. Mas vamos lá para as nossas 10 dicas para aumentar a produtividade no artesanato, na costura criativa e no seu dia a dia. A primeira, que eu acho que é uma das mais importantes, é você ter uma agenda. Você não sabe quanto que é importante ter uma agenda. Pode ser uma agenda no seu celular ou uma agenda comum mesmo, essa de você estar escrevendo, anotando as coisas. Eu tenho uma agenda comum. Nessa agenda você vai anotar tudo, vai anotar suas encomendas, as datas que você vai entregar essa encomenda, os seus clientes, os seus ganhos, os seus gastos, tudo você vai anotar na agenda. Vai anotar os seus compromissos. Isso vai facilitar muito o seu dia a dia. Então, uma agenda é fundamental para você estar trabalhando. Uma outra coisa muito importante é você ter listas. Crie listas de tarefas, crie lista na sua agenda, crie lista até mesmo numa folha, que pode ser uma folha de sulfite comum. E cola lá no seu escritório, do lado do seu computador, na sua geladeira. E durante o dia, você vai ali ticando as tarefas que foram cumpridas. Um checklist, certo? O porquê que você vai fazer isso? Isso vai diminuir muito o seu estresse. As pessoas que criam listas de tarefa, elas têm mais foco, elas se sentem mais seguras e elas têm ainda mais chance de concluir os seus objetivos. Quando você escreve, você está acionando parte do seu cérebro que vai assumir aquele compromisso, que vai fazer com que você tenha mais segurança, vai ter mais confiança e a chance de realizar todas aquelas tarefas vai ser muito maior. Mas se você chegar no final do dia e observar que não realizou todas, não vai ficar chateado, irritado com isso. Vamos ver se aquilo realmente era prioritário e vamos colocar para o dia seguinte. Chegando nisso, eu vou chegar um outro momento, né? Falando de deixar para o dia seguinte, é assim, procure separar à noite as suas tarefas para o dia seguinte. Você pode chegar até lá no ponto 1 que eu falei para você, né? Da sua agenda e colocar lá o que você deve fazer no dia seguinte. Você pode colocar as tarefas principais, você pode já para o dia seguinte separar a sua roupa, arrumar a sua bolsa. Gente, isso vai facilitar muito num desgaste incrível de energia que você ia ter. Então, a energia que você ia estar dispensando, às vezes que você acorda, procure acordar um pouco mais cedo do horário habitual, né? Pra estar arrumando as coisas. Daí não, você vai estar tranquilo porque você já sabe a roupa que você vai colocar, você sabe que sua bolsa tá ali certinho, com a chave, os documentos, tudo certinho, o que você precisa fazer durante o dia, o documento que você vai levar em determinado local, tá tudo certinho ali. Você pode também preparar um lanche ou a sua marmita que você vai precisar se alimentar fora, ou mesmo o café da manhã, você dá uma adiantada no café da manhã, e isso vai facilitar com que você não desgaste energia com outras coisas, desgaste energia que você deveria dedicar a outras coisas no preparo das atividades de manhã, que às vezes é uma grande correria e você fica estressado. Agora, a terceira coisa, o terceiro item da produtividade, a gente vai falar mais especificamente sobre o seu trabalho. Quando você vai iniciar fazer uma bolsa, fazer uma nécessaire, fazer uma encomenda, seja de cartonagem, de MDF, o que for, o que você tem que fazer? Separe os materiais antes de começar o seu trabalho. Isso vai facilitar muito. Quantas vezes eu comecei a fazer uma bolsa e quando vou chegar a finalizar a bolsa, faltou uma ferragem. Ou eu estava fazendo uma ferragem todinha, a bolsa com ferragem dourada, vou ver, eu só tenho ferragem prateada. E agora? Se eu tivesse feito isso antecipadamente, eu ia poder estar planejando ou replanejando, reorganizando, no lugar de utilizar, eu não tenho todas as ferragens douradas, então vou utilizar todas prateadas.
Então eu acabo perdendo muito tempo com isso. Acabo ficando estressada, nervosa porque não deu certo e vou ter que parar o meu trabalho ali. Então procure separar antecipadamente todos os materiais. Quarto, crie uma sequência de trabalho. Quando você cria uma sequência de trabalho, também fica muito mais fácil. O que você tem que fazer primeiro? Separar os materiais, separar o tecido, o corte do tecido. Depois você vai quiltar as peças. E depois você vai começar a montar por que parte? Pelo canal do zíper, vai fazer o fole da bolsa, o que você vai fazer? Então tente fazer uma sequência de trabalho que seja viável para você. Talvez a minha não vai se adequar à sua. E talvez a sua não se adeque a outra pessoa. Mas assim, faça uma sequência que seja confortável para você e que isso vai aumentar muito a sua produtividade. Para isso a gente precisa de planejamento. Nesse espaço todo que a gente está fazendo, isso é um planejamento de trabalho. A quinta dica que eu tenho para vocês: trabalhe em produção. Falar no artesanato, na costura criativa, não dá para trabalhar em produção. Dá sim. Mesmo no patchwork dá para você fazer em produção. Daí você fala assim: mas eu só tenho uma encomenda para fazer. Tudo bem, você tem uma encomenda? Aproveite aquele tempo daquela encomenda, daquele produto, daquela peça que você vai fazer. E no lugar de você cortar uma, corte duas, corte três. E faça numa sequência de produção, como se você estivesse fazendo uma linha de montagem. Primeiro corta tudo, depois quilta todas as peças, depois vai montando, depois faz o canal do zíper de todas. Isso você vai ver que você vai otimizar muito o seu tempo. E se você tem uma encomenda grande, também se planeje e faça também por produção. Você vai ver que vai ser muito mais eficiente, mesmo que você divida em alguns dias, para não te sobrecarregar. Eu já fiquei 13 horas costurando por falta de planejamento e por não organizar a produção. Então, procure se organizar e fazer assim: hoje eu tenho muitas peças, então hoje eu só vou cortar. Amanhã eu vou só quiltar. Então, às vezes é melhor você dar um prazo maior e não se sobrecarregar. Não ficar nervosa, não ficar irritada, não ter tempo para os filhos, não ter tempo para você, ok? A sexta dica é para você criar e respeitar os seus horários. Crie horários para você e respeite esses horários. Crie horário para você levantar, para tomar café. Crie horário para você começar a trabalhar e respeite esses horários. Crie horário também para você estudar. Procure assim, nas primeiras horas da manhã, ou assim, quando você tiver um tempo mais relaxado, se dedique à leitura. Imagine que você fala assim: eu não gosto de ler, mas isso é muito importante. Daí você fala assim: mas eu não tenho uma hora para ler, mas não separe uma hora inteira, separe assim: todo dia eu vou ler 5 páginas de um livro, ou 6 páginas de um livro. No final de um mês, com certeza você já leu um livro. Imagine no final de um ano, né? Você vai ter lido pelo menos de 10 a 12 livros. Livros voltados ao empreendedorismo, livros voltados ao seu trabalho, mas principalmente livros que vai mudar a sua mentalidade, que você vai ver o mundo de outra forma. Pode ser livros de autoajuda, sim, que vai ajudar você a se conhecer melhor. É ótimo, tem livro excelente de autoajuda. Então dedique, e depois eu também vou indicar livro para vocês, mas dedique um tempo para leitura, para você fazer exercícios, para sua alimentação, para você ir às compras. Então, crie os horários e respeite os horários. Crie horário também de atendimento às suas clientes. Horário para você tirar dúvidas, para você atender as suas redes, eu consultar. A gente tá agora fazendo um barulho aqui, avião, carro, às vezes ônibus, mas por favor, vamos atentar aqui as dicas. Então assim, crie horário de atendimento ao cliente, é importante, respeite esse horário, porque às vezes assim, às vezes que eu tô com tempo, um pouco mais no final da noite, eu respondo mensagens no final da noite, e às vezes até no começo da madrugada, já aconteceu, às vezes de manhã. Mas quando eu foco que eu tenho de tal a tal hora para responder, tem que ser isso. E se possível,
principalmente para as clientes, deixe isso bem assim na sua fanpage, no seu cartãozinho, o horário de atendimento, e procure respeitar isso, porque às vezes assim a pessoa tá com tempo livre e acha que você também tá, e às vezes ela pode achar que você tá faltando de atenção com ela, e não é isso que está acontecendo. É que você tem um horário de atendimento para o seu cliente, para o seu trabalho. E outra coisa, que vai agora para o próximo item. A produtividade, às vezes a gente prejudica muito com as redes sociais. Então deixa um tempo para você se dedicar às redes sociais exclusivo para isso. Porque assim, você tá lá no seu computador fazendo o seu projeto, ou tá na máquina de costura, ou fazendo o seu artesanato, seja o que for, o biscuit, o que for, e chega uma mensagem, aquele barulhinho lá do WhatsApp, barulhinho lá de notificação do Facebook. Você fica curiosa, quer olhar. Daí você olha e fala assim, não, vou olhar 5 minutinhos. Gente, esses 5 minutos viram 15, 45, 1 hora, e daqui a pouco, ó lá, só produtividade indo por água abaixo. Então, separe um tempo para as redes sociais, porque ela consome demais ela mata a nossa produtividade se você não for muito disciplinada em relação a isso. Presta atenção. Você acha que você ficou 15 minutos no Facebook ou 15 minutos no WhatsApp? Quando você viu, já passou muito mais que isso. E o que você agregou na sua vida a isso? Às vezes não agregou nada. Então separe um tempo também para as redes sociais, ok? A 8ª dica é para você se dedicar um tempo à sua família, um tempo a você, a um hobby, ao seu animal de estimação. Aí você fala assim, mas lá também eu tinha que organizar o tempo para atendimento? Sim, respeitar o tempo para eu ir na academia, para compras, tudo bem, mas a gente está falando agora que a gente precisa ter um tempo também para desestressar, porque se eu estou criando um negócio criativo, se eu estou querendo ser uma empreendedora criativa, trabalhar no conforto da minha casa, eu também tenho que ter liberdade. Muitas vezes quem trabalha em casa não consegue se organizar e tem muito menos liberdade. Imagina, a pessoa às vezes quer ter liberdade, sai do emprego formal ou ficou desempregado e vai trabalhar em casa. Mas toda hora, às vezes é o filho chamando, o marido, alguém pedindo para fazer alguma coisa, ou o marido, a pessoa acha que você não está fazendo nada porque você está trabalhando em casa, e você está sim. Então você vai criar uma rotina que você tenha o tempo para a família, o tempo para o seu trabalho, ter o tempo para o seu hobby, para fazer uma coisa, jardinagem, alguma coisa que você lhe dê prazer. Olha só quanta coisa que a gente tem que pensar, né? A 9ª dica, nós vamos falar o seguinte, sobre uma coisa que eu sou perito em fazer, mas faça o possível para você não procrastinar. Gente do céu, essa palavra comprida e horrorosa de falar, realmente, a gente acaba procrastinando diversas áreas da nossa vida. Quantas vezes eu sabia que eu tinha uma gravação para fazer, eu fico sabendo mais ou menos com 3 semanas de antecedência, e na última semana eu corro para estar fazendo o passo a passo. Gente, é um estresse tremendo, tem que correr atrás de material, perco o final de semana, o tempo que era pra estar com a minha família, que eu poderia ter feito em pequenas... Gente, é um trabalho grande? Desmembra ele em pequenas partes. Vamos dividir em pequenas partes, um pouquinho por dia, encaixando no meio da encomenda, no meio do estudo, no meio do seu trabalho, no meio até das redes sociais. Você vai encaixando, dividindo em pequenas etapas para não ficar tudo para um dia só. Então, você ficar deixando para depois, para daqui a pouco, para daqui a 1 minuto, já tô indo, já vou fazer, quando vê se acabou o dia e você não fez, vai correr, o que vai correr com você? Você vai ficar nervosa, vai ficar culpada, vai ficar mal, vai criar uma ansiedade e um estado de estresse tremendo que é totalmente desnecessário. E esse item dá para gravar um vídeo inteiro, que eu tô pensando já em falar sobre isso, que vai fazer diferença na nossa vida. A 10ª dica é falar uma coisa pra vocês. Não vai dar certo, mas não desista. O que eu quero não é que não vai dar certo, assim, vai ter momentos que não vai dar certo. Que vai acontecer alguma coisa, um imprevisto, você programou tudo direitinho, fez todos os itens da produtividade, separou os itens, fez a agenda, tudo certinho, respeitou seus horários, tudo.
mas vai acontecer alguma coisa. Vai chegar uma visita inesperada, um parente que precisa de você que ficou doente, uma reunião de escola que você não sabia, você foi chamada na escola que precisa resolver um problema, alguma coisa vai acontecer. Às vezes um tecido mancha, um material se perde, alguma coisa vai acontecer de errado. Não perca o seu dia, nem a sua paciência, nem o seu amor pelo seu trabalho por causa disso. Não vai ficar assim, falar, pronto, acabou, vou desistir. Não, não desista. Pegue isso como um aprendizado do que aconteceu e faça de novo. Procure fazer melhor. Pegue aquele item, era uma prioridade, jogue para o próximo dia, leve para o próximo dia. Se for muito importante, coloque ele lá no item da agenda em primeiro lugar. Se não for tão assim prioridade, coloque ele em segundo ou terceiro plano e vai fazendo. Às vezes tem que desmembrar, era para fazer tudo num dia, você vai ter que fazer em dois, mas faça com tranquilidade que vai dar tudo certo. Então, eu tenho mais 2 dicas para dar para você, mas só que eu vou fazer uma coisa com você. Para ver essas outras 2 dicas de produtividade que vai fazer muita diferença na sua vida, você vai ter que entrar lá no nosso grupo, no nosso Ateliê Luciene Ferretti. Lá vai ter um PDF prontinho para você, que você pode imprimir todas essas dicas e mais 2 que eu vou dar de bônus para você. E você entra lá no grupo que vai conhecer pessoas super legais, incríveis como você, que vai compartilhar um monte de coisa legal. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha. Também passe sua dica que deu certo para você de produtividade, que eu vou ter o maior prazer de estar falando de você, falando da sua dica, comentando e te respondendo. Te espero no grupo, se inscreva no canal, estamos aí para estar resolvendo tudo com vocês e vamos produzir, né? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.